Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre esse vídeo, a continuação do vídeo anterior sobre estimação, esse segundo vídeo, que nós estamos explicando como obter, como analisar o caso de distribuição amostral, estudar a distribuição amostral e estimação de parâmetros. Então, o conteúdo aqui, do Excel que vocês devem trabalhar, está nesse arquivo estima XLSX. Eu peço que vocês dêem uma olhada lá na minha página, essa página aqui, arquivos para vídeos do YouTube. Vocês podem baixar esse arquivo, por favor, sempre, como eu falo aqui, salve o arquivo localmente para fazer a análise. Bom, eu vou abrir de novo aqui o arquivo que eu estava trabalhando no vídeo anterior. O que nós fizemos no vídeo anterior? Nós pedimos para o Excel gerar 3 conjuntos de 1000 amostras. 1000 amostras, vamos voltar aqui. 1000 amostras de 200 elementos para a variável praticidade, e a gente viu, né, como é que se comportava para esse caso, né, a proporção, a média da proporção amostral ficava bem próxima da proporção populacional. O desvio padrão da proporção amostral ficava bem próximo dessa expressão aqui, que é a proporção populacional vezes o complementar dela dividido pelo tamanho de amostra, que no caso o n vale 200. Então nós temos essa situação aqui, tudo acertadinho, tudo bonitinho, e a gente mostrou que o comportamento da proporção seguia a distribuição normal, para esses tamanhos de amostra, e mostramos o caso da amostragem para renda. Geramos 1000 amostras de renda com 2 elementos. Calculamos a média amostral, desvio padrão amostral, mostramos aqui a relação que existia, né, a proximidade que existia, a média das médias amostrais com a média populacional, e o desvio padrão das médias amostrais com o desvio padrão populacional dividido por raiz quadrada de n. E que o comportamento das médias amostrais começava lembrando que a variável renda na população era altamente assimétrica e aqui ela já não era mais tanto. E quando aumentamos o tamanho de amostra, aqui, né, do lado, para 50 elementos, calculamos as médias amostrais para 50 elementos, a gente obteve um comportamento diferente. Ó. Temos aqui aquela questão da aproximação da média das médias amostrais com a média populacional, desvio padrão das médias amostrais, desvio padrão populacional sobre raiz de n, proximidade. Pessoal, se vocês fizerem a simulação, os números vão dar um pouquinho diferentes, os resultados da amostra vão dar um pouco diferentes, mas o comportamento deve ser semelhante. Mas o mais interessante era que a distribuição das médias amostrais era simétrica. Praticamente, assim, a gente olhando, pode considerar que é possível aproximar para uma distribuição normal. Essa é uma característica muito interessante que você tem para os casos quando a amostra é suficientemente grande. Na próxima planilha, intervalo de confiança, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar como é que se calcula o intervalo de confiança. Na realidade já está calculado, só ver o resultado lá da fórmula. Tá? Como é que pega o resultado de intervalo de confiança para a proporção e para a média para os dois tamanhos de amostra ali. Muito bem. Vamos passar para essa planilha então. Veja, o que a gente tem aqui? Ó, já pegamos, uma vez que foi feito lá o sorteio, vou até aumentar um pouco a resolução aqui, nós vamos lá e pegamos o resultado da proporção amostral diretamente da outra planilha. Então temos aqui todos os valores. Bom, para quem não entende muito bem essa história de intervalo de confiança, aqui eu estou supondo que você sabe o que é intervalo de confiança, que tem que encontrar o valor crítico que será multiplicado, né, pela expressão para poder obter os limites do intervalo. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, certo? O que nós estamos fazendo aqui então? A gente quer calcular esta expressão aqui, a margem de erro. Essa margem de erro será somada e subtraída do valor na proporção amostral para encontrar os limites do intervalo. Tá? Que vai dizer para a gente o seguinte, qual é a probabilidade que o intervalo de confiança contém o valor real do parâmetro que nós queremos estimar. Certo? Essa margem de erro dependerá, digamos assim, dependerá dos aspectos aqui da amostra, mas dependerá também da confiança que nós queremos. Aqui, por exemplo, eu estou querendo uma confiança 0,95, 95%. 95% de probabilidade de que esse intervalo que eu vou calcular contém o valor real do parâmetro. Ou
usando a expressão que é apresentada na mídia ultimamente, nas pesquisas de opinião eleitoral, se a pesquisa fosse realizada 100 vezes, em 95 casos, ela teria o resultado daquele intervalo ali. O valor real estaria dentro daquele intervalo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma função do Excel chamada inversa normal. E o que eu fiz? Eu encontrei o valor acumulado, né, do nível de confiança, mais essa área, o nível de significância dividido por 2, e encontrei o valor associado a ela. Eu podia ter usado a tabela de distribuição normal, mas eu usei aqui a função inversa normal e obtive o resultado 1,96. Esse valor é que eu vou colocar aqui na fórmula e vou multiplicar por essa expressão aqui. Então eu tenho aqui os dois limites, veja. O que eu tenho aqui? Eu pego a proporção amostral, subtraio do valor Z crítico vezes raiz da proporção amostral que está lá, vezes o complementar dela, dividido pelo tamanho de amostra 200. O limite superior, eu só vou substituir aqui onde está menos, eu vou usar mais. É a mesma fórmula, só troca o menos por mais aqui na frente da célula B4, certo? E aí, então, eu tenho o cálculo do intervalo. Qual é a interpretação? Se, por exemplo, eu tivesse tirado essa amostra aqui, tirei esse valor amostral e obtenho esse resultado. Há 95% de probabilidade que a verdadeira proporção populacional esteja entre 0,185 e 0,304, entre 18,5% e 30,4%. A gente sabe, né, já que estamos trabalhando com simulação, que a proporção populacional é 0,224, 22,4%. Repare que está dentro desse intervalo aqui. Aqui ao lado, eu fiz o seguinte, eu fiz uma função C que tenta dizer o seguinte, olha, se a proporção populacional estiver dentro do intervalo, se o E4 for maior ou igual, aqui, se a proporção for maior ou igual ao limite inferior, ou menor ou igual, e menor ou igual ao limite superior, então coloque sim, caso contrário, não. Essa é uma função C. Pode ser muito útil em várias situações reais que vocês venham a trabalhar. Tá? Então a gente identificou isso, eu arrastei essa fórmula para baixo, e aqui eu verifiquei o seguinte, fiz uma contagem do total de 1.000 amostras, conte de F4 até F1003, quantas vezes ocorreu o valor sim. Então, de 1.000 amostras, em 94,7% dos casos, o limite conteve o valor real do parâmetro. Ah, mas não deu exatamente 95. Não deu exatamente 95, mas repare, está mesmo na ordem de grandeza. Por quê? Por que não pode não dar exatamente igual? Porque nós temos flutuações aleatórias aqui no processo de amostragem, de geração de números aleatórios, pode levar a essa circunstância. Aqui ao lado, pessoal, eu fiz um gráfico mostrando para vocês o comportamento das proporções. Vou ter que reduzir aqui para vocês poderem enxergar o gráfico inteiro. Essa linha azul aqui é a proporção populacional, 0,224. Tá? Tem até uma legenda aqui embaixo. Tá? Aqui em laranja é o limite inferior do intervalo de confiança. E aqui em cinza o limite superior. Observem que a flutuação toda aqui que existe mostra, mas na maior parte dos casos, né, a linha azul está entre o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança. Como foi contado ali, né, em 94,7% dos casos, né, a proporção está dentro do limite inferior e limite superior. Então, esse tipo de garantia, de dizer que tem 95% de confiança, só é possível de fazer se eu uso uma amostragem probabilística. Se a amostragem não for probabilística, eu não posso garantir esse valor. Eu posso até chutar, fazer o cálculo, mas eu não posso garantir cientificamente. Muito bem, vamos ver como é que ficou o caso do intervalo de confiança da média. Vamos ver para o caso da média com amostra de 2 elementos. Bom, é uma amostra pequena. Também a teoria nos diz o seguinte, olha, quando eu trabalho com amostras, aqui eu estou supondo que eu não conheço a variância populacional. Ah, mas você conhece, mas vamos supor, para usar a distribuição t-students também, porque é uma pequena amostra com 2 elementos, certo? Aí o que acontece?
tenho aqui média amostral, distribuição amostral. Eu quero encontrar isso aqui. Ó. Esta é a fórmula da margem de erro. Veja, tem o desvio padrão amostral, tem o raiz de n, no caso aqui raiz de 2, e tem esse t crítico, que eu tenho que conseguir aqui no Excel. Olha só, eu posso usar essa função inversa de t, esse BC quer dizer bicaudal. O que eu forneço para ele? Eu forneço um nível de significância e um número de graus de liberdade, no caso aqui 2 menos 1. Olha o tamanho do valor crítico, 12,762. Este valor é que eu vou multiplicar pelo desvio padrão sobre a raiz de n e subtrair da média amostral. Olha aqui nessa expressão, veja só. Ó, vai ser o valor crítico vezes o desvio padrão amostral sobre raiz de n. Olha o resultado absurdo que nós temos aqui, pessoal. Nós vamos dizer o seguinte, olha, tem 95% de probabilidade na verdadeira média populacional estar entre menos 23,83 e mais 41,34 salários mínimos. Isso não faz o menor sentido. É um intervalo muito largo. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque nós tivemos uma amostra que deu um grande desvio padrão. Olha a amostra seguinte. A média foi 5,77, mas o desvio padrão foi 0,36. Olha a largura do intervalo agora. Vai de 2,46 até 9,07 salários mínimos. Mas na amostra seguinte, a média deu 9,31, desvio padrão 3,87. Olha de novo o intervalo maluco que deu. Mesmo assim, ó, em 94,30% dos casos, das 1.000 amostras, a média populacional 7,93 está entre os intervalos. Tudo bem, só que esse intervalo aqui, por exemplo, é um intervalo que não tem sentido prático. Como é que você vai apresentar um intervalo com essa largura enorme aqui? Ele tem uma precisão simplesmente inaceitável, é muito ruim. Tá, vamos ver no gráfico aqui como é que fica isso. Vamos ver a escala do gráfico para vocês entenderem. Novamente, vou ter que reduzir um pouco para vocês poderem enxergar. Vejam aqui que você tem intervalos variando até de menos 100 até mais 100 salários mínimos. Claro, você acaba englobando a média populacional, mas olha a largura do intervalo, é um intervalo largo demais. Por que o intervalo é tão ruim? Por que o resultado é tão ruim, pessoal? O resultado é tão ruim pelo seguinte, olha aqui o que vai aqui no processo, por duas razões. Mas as duas são relacionadas aqui. Ó. Essa estatística T crítica ela é muito grande aqui, ó, 12, ela vai com 12,7062. E o N é pequeno, porque só tem 2. E ainda vai extrair raiz quadrada. Então a margem de erro vai ficar muito grande. Se eu tiver um desvio padrão considerável, como tenho aqui 3,67, 4 e pouco, eu vou ter um intervalo muito largo. Mas por que o intervalo é muito largo? Porque a amostra é muito pequena. Aí, para garantir a confiança, a distribuição t-student, a variância dela depende do tamanho da amostra. Para garantir que vai ter 95% ali entre os intervalos, ela acaba tendo um intervalo muito largo. Tá? É uma salvaguarda. Eu tenho uma amostra pequena, para garantir a mesma confiança, preciso de um intervalo muito largo. Só que o intervalo largo, ele não me diz muita coisa. Porém, quando eu aumento a amostra para 50 elementos, vamos ver aqui do lado, ó, quando eu aumento a amostra para 50 elementos, veja que a minha estatística t-student já toma um tombo, ela já desce para 2,00958, é um valor bem mais baixo. E agora o que acontece com a expressão aqui? Observem que os intervalos agora, eles têm uma precisão muito melhor. Você diz para a pessoa que, olha, há 95% de probabilidade, vamos ver aqui, ó, de que a verdadeira média populacional esteja entre 7,64 e 9,96 salários mínimos. Bom, é muito mais sólido isso que dizer que varia de menos 23 até 40 e poucos salários mínimos, quer dizer, renda negativa não faz o menor sentido. Aqui não, aqui nós temos um resultado apropriado. E se você observar aqui, ó, das 1.000 amostras, 95% delas, aqui até coincidiu, detalhe, na simulação de vocês pode não coincidir, mas deve ficar em torno de 95%, a gente vê ali que 95% dos casos nós tivemos a média populacional dentro dos limites, que é o que a gente espera.
nesse processo aqui, e que a gente pode garantir se a amostragem for probabilística. E olhando o gráfico dos intervalos de confiança, parecido com o caso anterior, mas agora olha a escala que nós temos. Nós temos a flutuação bem menor. Desculpem aqui, mas é o que eu tenho que mexer para vocês enxergarem completamente. Você tem a flutuação, o grosso dos intervalos, entre 6 e 10 salários mínimos. Se alguém disser assim, mas esses intervalos ainda estão muito grandes. Lembra que tem muitos intervalos entre 7 e 9 também. E a flutuação aqui em torno dos 7,93. Nós temos uma flutuação considerável. Se você quiser uma precisão maior, tudo bem. Basta você tirar uma amostra maior. Você vai obter, lembrem sempre, a margem de erro, tanto para o caso da média quanto da proporção, a margem de erro tem aqui, muito importante, a expressão do N. Quanto maior for o N, menor será esse valor aqui. Então, para a mesma confiança, você vai acabar tendo um intervalo mais estreito, mais preciso. Claro que tamanhos de amostra maiores sempre acarretam um custo maior, certo? Mas veja o seguinte, o intervalo de confiança, ele é uma afirmação probabilística, que você faz por um intervalo de confiança, a proporção, o intervalo de confiança da média, no nosso caso aqui que nós vimos, e que você diz 95% de probabilidade, ou 99% de probabilidade, ou 90%, enfim, a probabilidade que você quiser, que o verdadeiro valor real do parâmetro esteja naquele intervalo. Com essas simulações aqui, a gente viu que isso funciona, embora, novamente, eu alerto vocês, essa planilha eletrônica não é a melhor ferramenta para a gente trabalhar com simulação, certo? Então, obrigado. E até a próxima. Qualquer dúvida aí, postem lá no canal para a gente responder. Obrigado.